Imagine morrer e voltar à vida graças ao avanço da ciência. Impossível? Não é o que pensa uma brasileira que espera ressuscitar o pai. Ela já gastou quase R$100 mil para manter o corpo do pai resfriado em gelo seco num caixão de zinco e ainda enfrenta a família na justiça para garantir esse plano de mandar o corpo a uma empresa especializada nos Estados Unidos. Lígia tem um sonho. Ela quer ressuscitar o corpo do pai. Por que não achar que daqui a alguns anos, algumas décadas, ou não se sabe, de repente daqui a muito tempo, um corpo possa voltar à vida? Funcionária pública com 35 anos, ela é a filha caçula de seu Luiz Felipe, um mecânico da Força Aérea Brasileira que viveu 83 anos. Na última quarta-feira de cinzas, ele não resistiu a 3 acidentes vasculares cerebrais e uma pneumonia. Se um dia for possível, essa ressuscitação só vai ser possível para quem ficou congelado. Congelado não é a palavra mais precisa para falar sobre o corpo de seu Luiz Felipe. Ele, na verdade, está resfriado, mantido a uma baixíssima temperatura nesta funerária de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O corpo é preservado com gelo seco em um caixão especial. O caixão que está sendo usado para guardar o corpo do senhor Luiz Felipe é igual a este. Dentro da estrutura de madeira é colocado um caixão de zinco. É este material que vai preservar o corpo. E para mantê-lo totalmente congelado, é necessário usar de 25 a 30 quilos de gelo seco por dia. A manutenção é cara. Estou pagando cerca de R$360 de gelo seco por dia e R$500 do laboratório, que é a diária do laboratório. Então a minha despesa está em R$860 por dia. Desde que seu Luiz Felipe morreu, Lígia já gastou R$95 mil. Ele vai ser, se Deus quiser, o primeiro homem congelado da América do Sul. O sonho de Lígia é levar o corpo do pai para os Estados Unidos, onde seu Luiz Felipe já tem lugar reservado. Ele vai ficar no estado de Michigan, em uma urna da empresa Cryonics, uma companhia que vende a promessa de preservar corpos para o dia em que a medicina puder trazer os mortos de volta à vida. O dono da funerária conta que segue fielmente as orientações da empresa americana. A primeira atitude nossa foi ligar para os Estados Unidos, para Michigan, onde nós tivemos algumas orientações, quais seriam os procedimentos. Mas Lígia esbarra em uma dificuldade. As irmãs do primeiro casamento do pai brigam na justiça para sepultar seu Luiz Felipe em um cemitério. No mesmo dia do falecimento, as 2 irmãs de Lígia, que moram no Rio Grande do Sul, conseguiram uma liminar na justiça para impedir que o corpo do pai fosse levado para os Estados Unidos. As irmãs de Lígia dizem que o pai nunca pediu para ser resfriado depois de morto, como explica o advogado delas. Em momento algum, ficou provado que ele gostaria de ser congelado. A filha mais velha, a senhora Carmen, tem 51 anos. E durante 51 anos ele nunca conversou com ela sobre isso. Lígia desmente, garante que ouviu o último desejo do pai. Isso vem de muitos anos atrás, nós sempre discutíamos essa ideia. Meu pai era um homem que tinha muita vontade de viver, ele tinha uma sede por vida. E ao ver a sua saúde ficando cada vez mais prejudicada, nós começamos a investigar a ideia com mais afinco. E agora eu estou lutando para que essa vontade dele venha a ser concretizada. Lígia acusa as irmãs de terem se distanciado do pai nos últimos anos de vida dele. Neste momento, a disputa continua. Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio revogaram a liminar que proibia Lígia de levar o corpo do pai para os Estados Unidos. Mas as irmãs vão recorrer.
Pessoas congeladas que acordam são comuns em alguns dos maiores clássicos da ficção científica. Só relaxa e deixa sua mente ficar vazia. A técnica de congelar corpos tem um nome: criogenia. Filmes como Alien, O Oitavo Passageiro, 2001, Uma Odisseia no Espaço, O Planeta dos Macacos já abordaram o tema. No mundo real, isso ainda não aconteceu. Mas se depender da empresa americana para onde o corpo de seu Luiz Felipe ainda pode ser levado, é só uma questão de tempo, como mostra o correspondente Vinícius Donola. O corpo do engenheiro pode ser trazido para este lugar aqui, um instituto de criogenia, no norte dos Estados Unidos. Nós estamos em Clinton Township, cidade pequena perto de Detroit, quase na fronteira com o Canadá. Naquele prédio ali atrás, existem hoje 111 corpos congelados. O prédio, de apenas um andar, erguido com blocos de concreto, fica numa área industrial afastada. É vigiado noite e dia por câmeras de segurança. Entramos num depósito de corpos congelados, um dos poucos do mundo. É dentro desses cilindros, de cerca de 3 metros de altura, estão os corpos. Quando se fala em laboratório de criogenia, a gente imagina algo bem diferente. Talvez parecido com o que se vê nos filmes. Mas aqui o depósito é relativamente simples, com espaço basicamente para essas cápsulas onde estão os corpos. São 16 cápsulas como esta aqui e algumas outras mais antigas de uma tecnologia usada 20, 30 anos atrás. Dentro de cada cápsula existem 6 corpos congelados e todos eles estão de cabeça para baixo. Isso tem uma explicação. Caso haja algum vazamento do nitrogênio líquido, a parte mais importante do corpo, o cérebro, está protegida aqui, na base da cápsula. Antes de iniciar o processo de congelamento, o sangue da pessoa é extraído por meio de máquinas. No lugar, injeta-se uma substância que preenche os vasos e demais partes do corpo. O líquido tem a finalidade de conservar os tecidos, mantendo a estrutura das células. Depois da retirada do sangue, o corpo é trazido para este equipamento. É uma câmara fria. Aqui a temperatura do corpo vai ser reduzida ainda mais e lentamente, ao longo de uma semana inteira, até se atingir a temperatura de 200 graus abaixo de zero. No estado do Michigan, o primeiro corpo conservado em nitrogênio líquido foi o desta mulher. Ela morreu em 1978. O filho, Robert Stinger, foi o criador do instituto que visitamos. Robert, professor de física, morreu em julho do ano passado e também está congelado. O filho dele, David, já manifestou o mesmo desejo. Ele diz que tem um seguro de vida para cobrir os gastos, que podem chegar a R$200 mil. O pai de David morreu acreditando que um dia será reavivado. Mas em que ano? David não faz previsões sobre quando tudo será possível. Argumenta apenas que o mundo já errou bastante quando subestimou a capacidade dos cientistas. E lembra ainda a crença do pai na teoria da vida sem fim. Ele dizia que a atual geração de seres humanos seria uma das últimas a conhecer a morte. O David nos explica que, além dos corpos humanos aí nas cápsulas, também existem congelados aqui animais
animais domésticos como pequenos cachorros e gatos. Alguns desses animais estão congelados dentro dessa câmara gelada aqui. Os donos trouxeram os animais aqui para o Instituto de Criogenia na esperança de que um dia os bichos também possam voltar a viver. As primeiras empresas a congelar seres humanos começaram a operar na década de 60. James Bedford foi um professor de psicologia que morreu de câncer. Antes disso, e de olho no futuro, ele respondeu a um anúncio de jornal, um anúncio de congelamento grátis. James aceitou ser a primeira pessoa congelada depois da morte. James queria viver para sempre. Em seus momentos finais, uma equipe médica embalou o corpo dele em gelo. O processo levou 8 horas. Esta cápsula abrigou o corpo de James por 2 décadas. Quando ela começou a falhar, o corpo foi transferido para outra cápsula. 41 anos depois, James continua congelado. No Michigan, 1.003 pessoas esperam pela hora da morte para então terem o corpo congelado e armazenado nas cápsulas com nitrogênio. Seriam elas visionárias ou estariam iludidas com uma falsa sensação de imortalidade? A ciência será mesmo capaz de devolver a vida e vencer a própria morte? Muitas famílias vêm para cá e trazem flores, deixam cartões, mensagens. Em cada espaço desse aqui existe um número, 99, 100, é o número do corpo ou o número do paciente, como o pessoal prefere chamar aqui no Instituto de Criogenia. Eu prefiro chamar de pacientes, diz David, porque a meta é, um dia, trazê-los de volta. No futuro, ele afirma, os médicos poderão fazer mais do que já fizeram por eles. Já existe espaço reservado para um brasileiro numa das cápsulas de congelamento. Luiz Felipe Dias de Andrade Monteiro pode ser o paciente de número 112 do Instituto de Criogenia de Clinton Township. Deve ser o primeiro brasileiro congelado, mas não o único. Este rapaz tem 25 anos e provavelmente ainda está longe da hora de morrer. Ele mora em São Paulo e já se inscreveu no Instituto de Michigan. Quer ter o corpo congelado e ressuscitado no futuro. A criogenia, ela pode ser pensada como uma medicação que tem uma chance muito pequena de dar certo. Mas eu não deixaria de tomar uma medicação só porque a chance é pequena. E eu também não deixaria de ser congelado só porque a chance é pequena. Diego é filósofo. Ele pagou uma taxa de R$ 2.400 de inscrição e pretende gastar mais R$ 54.000 antes de morrer. Segundo ele, o caso de Lígia é mais difícil que o dele. A carioca não fez um contrato antes de o pai falecer. E eu já tenho contrato com a empresa, então eu já tenho um contrato firmado com assinatura minha, com testemunhas do meu pai, da minha mãe, com a assinatura do diretor do instituto, todos eles falando que eu quero ser criogenado e falando que eles estão dispostos, eles, meus pais, a ajudarem o processo de me transportar para lá, caso aconteça alguma coisa. Por enquanto, o corpo de seu Luiz Felipe vai continuar guardado no caixão de zinco. E Lígia gastando R$ 27.000 por mês. Mas para ela não importa. Qualquer recurso é válido para ver o pai vivo de novo. Mesmo que a possibilidade seja 0,00001, a possibilidade existe. E aí eu pergunto, o que temos a perder? Eu estou perdendo realmente minhas energias e dinheiro, mas isso não tem preço ver o meu pai, nem que seja mais um dia ele vivo do meu lado.